24, né? Nós estamos ali, aí tem essa questão da Jezabel, ó, digo todavia vós outros, os demais de Tiatira, e tantos quanto não têm essa doutrina, e aí a gente estava vendo essa doutrina, o gnosticismo, né? A, sobre alcançar a salvação por meio das obras, de uma evolução aí, sei lá, mental, científica, não científica, mas mais mesmo essa questão transcendental, metafísica, essa linha aí. Não tem essa doutrina que não conhece, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, né? Fazendo uma referência aí ao conhecimento que eles tinham da batalha espiritual e que eles entendiam essa força, essa luta do bem e do mal. Outra carga não jogarei sobre vós. Aí o apóstolo João, ele foi bem enfático nisso aí. A Colossenses 2:18, vamos lá ver um pouquinho dessa doutrina aí, o gnosticismo, né, que aderiu e adentrou nas igrejas primitivas, era um conhecimento bem helênico, né, grego, tinha essa mistureba aí dos gregos, dos romanos, as mitologias deles ali, e infelizmente tudo vai agregando na igreja. O verso 18 de Colossenses é: ninguém se faça hábito contra vós outros, pretextando humildemente e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retém a cabeça, do qual todo o corpo, suprido, bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce, e o crescimento que procede de Deus. Então, a gente vê que a igreja tinha essa questão do sobrenatural muito ativo, não do espiritual, sobrenatural. Essa questão aí é, de ver os anjos, de seguir essa doutrina, olha, tem uma visão aqui e Deus diz isso, Deus diz aquilo, quando na verdade era a própria carne das pessoas falando. Não que não tenha isso. A gente sabe que tem essa batalha espiritual, a gente já falou sobre isso no livro de Daniel. Existe aí, não diria uma luta contra o bem e o mal, porque é uma luta do mal contra o bem, porque o bem ele já existe, igual nós falamos do Jardim do Éden, né? Porque conhecereis o bem e o mal. Não, o bem você já conhece. O mal que nos tenta desviar do caminho do bem. Então, assim, não é uma luta, porque essa vitória já foi ganha com Jesus na cruz. Então, não existe uma luta. Existe uma tentativa do mal de Satanás de tirar a gente do caminho. E aí, lógico, ele vai de todos os lados. É, como nós falamos, quando Roboão ele vai discutir com Jeroboão, logo depois que Salomão morre, o filho de Salomão, Roboão, ele é visitado pelos servos de Salomão, porque o jugo de Salomão era muito alto. Para construir tudo que ele fez, o povo de Israel pagou um preço muito caro, impostos muito altos. E aí Jeroboão era o representante das tribos, dos servos, dos trabalhadores. E eles foram falar com Roboão e falou: olha, filho, alivia aí o jugo para que o povo possa respirar e já construiu tudo, já está bonito Israel, opa, dá um descanso aí, cuida dos pobres agora, cuida dos órfãos da viúva. Mas Roboão achou por bem não. E aí o reino dividiu, 10 tribos ficou para Israel e 2 tribos, Judá e Benjamim, ficou para Judá. E aí para a casa de Davi. O que vai acontecer? Deus manda um profeta, mas ele fala para o profeta: não volte para o caminho onde você foi.
Quando ele foi e falou que tinha que falar com Roboão para não ir Jeroboão, ele estava voltando para o outro caminho. Aí vem um outro homem dizendo ser profeta, que talvez era profeta de Deus, era um profeta ali, e ele falou: veio um anjo, me visitou e ele disse: volta pelo mesmo caminho. O profeta primeiro, de vez de falar: não, Deus falou que não era para voltar, não vou voltar, não, mas ele ouviu esse profeta, é, e aí ele acaba voltando. No final, ele acaba morrendo. Um leão ataca ele, não mata, ficou lá o leão e o leão matou ele, ficou do lado dele do profeta, né? E é bem legal essa história, até a, a, aqui, ó, o primeiro Reis, capítulo 13, e aí ele vai ter todo, no capítulo 13 aí, de primeiro Reis, vai ter todo esse discurso que eu falei, aí no verso 18, de primeiro Reis 18, 13 e 18, ó, primeiro Reis 13 e 18, ele vai dizer assim, ó, tornou-lhe também, sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faze voltar contigo a tua casa, pois que Deus tinha proibido, para que não coma pão e beba água. Porém, ele mentiu. Então voltou ele, comeu pão da casa e aí bebeu. Aí, no final, olha só, o verso 26. Vamos para o verso 26 agora. O verso 26. Isso aí é o verso 26. Ele diz assim, ó, ouvindo o profeta que fizera voltar do caminho, disse, é homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor entregou ao leão e o despedaçou e o matou segundo a palavra que o Senhor havia dito. Gente, olha só, o verso 24 ele fala, foi-se, pois, um leão, encontrou no caminho e matou o cadáver. E estava tirado no caminho e um jumento e um leão parados junto ao cadáver. Então a gente, e o profeta ainda depois fala, olha, o cara foi rebelde, olha que coisa mais, eu nem vou dizer nada, né? O cara mentiu, mandou voltar, o profeta morreu por culpa dele, e ainda ele fala, esse profeta foi rebelde a Deus, por isso que ele morreu. Então, assim, essa doutrina de divisões e tudo, e tem outros também, né? Tem aquele texto de Neemias, e por que eu estou dizendo isso? E esse de Neemias também é muito importante, porque Neemias estava, né, voltando, edificando Jerusalém, e aí o que vai acontecer? O Xambalá fala para ele e os amigos dele voltarem, né, para o templo, e Neemias, isso é bem legal, porque olha só, Neemias capítulo 4, Neemias 4, não, Neemias 6, Neemias 6:10, ó, Neemias capítulo 6, verso 10, e isso é bem legal, ó, tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos a porta do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse ao homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Olha só que coisa terrível, né? Tanto Tobias e Sambalate, depois você pode ler a história de Neemias, eles vão pagar sacerdotes
para ir até Neemias e falar: olha, os inimigos estão vindo, vão querer matar, vamos ao templo, entre lá. O templo só podia entrar o sacerdote da tribo de Levi, e Neemias não era da tribo de Levi. Ou seja, se ele entrasse lá, ia acontecer igual Uzias, mesmo sendo rei, era da tribo de Judá, entrou e uma lepra já saiu na testa dele, ele mesmo depois correu para sair do templo, por causa do orgulho dele. Neemias já conhecia a história, bobo ele não é, né? Então ele viu isso aí, ele viu que eles queriam, era uma mentira, não era de Deus. Infelizmente, a gente tem que estar atento a essas coisas, porque o diabo é muito sorrateiro em muitas coisas. E a gente já falou, essa questão de anjos não se discute, é fato, mas o coração do homem é enganoso. Então, como nós lemos lá em João também, a gente tem que avaliar as profecias se são de Deus ou não. E sem falar disso, né? Não só avaliar, mas colocar à prova os espíritos, como diz João, para a gente ver se é de Deus ou não. Então, essa doutrina aí das visões, do sobrenatural, né? Uma coisa que eu tenho bem em mente assim, essa questão, o espiritual pertence a Deus, o sobrenatural é esse mundo tenebroso que Paulo diz lá em Efésios capítulo 6. Ele vai dizer isso aí, certo? Vamos para 2 Timóteo 4:3. 2 Timóteo capítulo 4:3. Então, a gente caminha nesse exato momento. Lá atrás, na igreja primitiva, já viviam isso. Hoje em dia, nós estamos vivendo isso. Hoje, no Brasil, a religião que mais cresce entre os jovens é essa questão da Umbanda, essa questão da, das, das religiões afro, né? Afro tem crescido muito no Brasil entre os jovens, né? E tanto essas religiões afro como a Wicca, né? O próprio satanismo, essa questão das bruxas, tudo, ela tem crescido muito entre os jovens. E é uma pena, porque o ateísmo também, e essa questão, e a gente vê muito isso, né? Mas a culpa é nossa mesmo, eu vejo, como cristão, que às vezes não estamos fazendo o papel que deveríamos. Eu digo isso, nós, me coloca aí, eu falo sempre a Deus, falo, nossa Deus, porque às vezes um mau testemunho gera aí uma separação de muita gente de Cristo, né? Falar, não vou ser, que Deus tenha misericórdia na nossa vida e que a gente possa corrigir o rumo aí para fazer diferença na vida dessas pessoas e realmente trazê-las de volta para o caminho do Senhor ou mostrar o caminho da verdade e da graça de Jesus. Segundo Timóteo capítulo 4, verso 3, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira no ouvido. Esse texto assim, ele é muito marcante, né? Porque o que Deus, às vezes vira um horóscopo cristão, né? Evangélico. Deus tem, o que Deus quer para mim? O que Deus, uma profecia, Deus tem falado aqui e ali. Deus sempre fala, mas é importante um pouco de sabedoria, é, nunca faz mal a ninguém, né? Você pede galinha e cautela, nunca faz mal de ninguém, como diz o ditado aí. A própria cobiça, como que sentindo coceira no ouvido, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando as fábulas. Tu, porém, e aí ele alerta Paulo, seja sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, vai ter luta, tem dificuldade, seja no trabalho, seja na escola, no convívio com as pessoas, nós vamos ter luta. Faz o trabalho de um evangelista. E que é isso? Pregar o evangelho. E cumpre cabalmente o teu ministério. Então, nós temos um ministério. Nosso ministério é levar almas para Jesus.
curando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é, tirando as pessoas das trevas, trazendo para a luz. Não nos cabe falar mal de ninguém. Obadias fala isso, o Tiago vai falar isso também. Isso é muito importante, porque às vezes a gente se vê, nós nos vemos no direito de falar mal de alguém, e a palavra de Deus ela é bem clara nesse sentido, de não falarmos mal de ninguém. É, é, Tiago 3, ele fala bem isso aí, né? Ah, quando ele diz lá o verso 1, né? Meus irmãos, não vos tornei muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Mas se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. E aí ele vai continuando, né? Ah, ó, o verso 8 ele diz assim, ainda de Tiago 3:8, ele vai falar, olha só, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero, né? Com ela bendizemos ao Senhor Pai e também com ela amaldiçoamos aos homens, feita a semelhança de Deus. De uma só boca procede, nesse caso, né, vence maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce, o que é amargoso? Né? Então, assim, aí ele vai continuando, mas só para a gente ter ideia aí de que o cristão ele não cabe falar mal de ninguém, de ninguém, de ninguém. A gente já falou um pouquinho disso aí, mas Tiago ele deixa muito claro essa verdade e a língua é esse veneno aí. Tiago, capítulo 3 vai falar disso aí, né? E é importante a gente ver isso aí. Vamos lá para o 25 agora, verso 25 de Apocalipse 2:25. É, é, a, e isso é bem legal, porque ele traz aí um ensinamento para a vida toda. Apocalipse é muito legal, né? Então, somente conservai o que tendes, até que eu venha. Então, assim, é, a gente só precisa conservar o que ganhou de Jesus. Vamos para João 21:22. Só conservar isso aí. João 21:22. João capítulo 21:22, ele traz essa questão de conservar o que é de Deus. Né? Ó, então respondeu-lhe Jesus: eu quero que ele permaneça até que eu venha, falando da morte de Jesus, ali da crucificação, ele chama João, né? E ele fala que João vai ficar por último. Aí eles perguntam lá, como isso? Aí ele fala, que não importa para vocês, né? Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então, a, venha que te importa, né? Então, o que Jesus estava dizendo ali para João e para os discípulos? Que ele vai fazer o querer dele, vai conservar em vida quem ele quiser. Então se tornou corrente aí, ó, entre os irmãos, o dito que aquele discípulo não morreria. Eles entenderam assim. Ora, Jesus não dissera, e aí é legal que João mesmo, olha só, João mesmo vai escrever a carta e ele sabia que ele ia morrer porque certamente Deus já tinha falado com ele. Isso era fato, a conexão dele com Jesus era outro nível. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas aí João mesmo explica: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? É, ele permanecer em Jesus. Essa que é a questão. Permanecer em Jesus. Lembrando que o Evangelho de João foi o último evangelho a ser escrito. Então eu tenho, o primeiro evangelho foi de João Marcos,
de Pedro, né, que João Marcos escreveu, o Evangelho de Marcos. O segundo evangelho foi aí o de Mateus e depois de Lucas, que ele vai olhar tanto o evangelho de Mateus e de Marcos e vai escrever para Teófilo. Ele vai escrever a carta para Teófilo, tanto o evangelho de Lucas como Atos dos Apóstolos, tanto é que ele foi escrito em aramaico. E o último evangelho a ser escrito foi o evangelho de João. Mas João já traz essa percepção da divindade de Deus. Aquilo que nós falamos lá em Daniel. Os 4 evangelhos representam uma pessoa de Jesus. Então, vamos lá. O verso 26, ainda de Apocalipse 2, 26, vamos voltar lá, terminar essa questão, a igreja de Tiatira, 2, 26. Então, ele chega lá em capítulo 2, 26. Isso, olha só. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, e aí as obras de Jesus, a gente vai até falar um pouquinho, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Olha o galardão aí. É, a, a, é por isso que é assim, existe uma divisão celestial, existe uma divisão, na Terra não tem divisão. Vai ser uma humanidade só, mas a igreja vai governar com Cristo essas nações. Então você não vai escolher mais um presidente ou um rei, né? Graças a Deus nunca mais a gente vai ter nenhum extremista, nem ditador, nem coisa parecida na Terra. O diabo foi tão maldito que ele criou entre a humanidade essa divisão, né, de povos, um mais rico, um mais pobre, um dito melhor, outro uma raça melhor, uma raça não melhor, como foi a questão de Hitler, a raça ariana, tudo. Então, tudo isso na história trouxe um prejuízo muito grande para a humanidade. E hoje em dia tem aí essa questão, esse é aquele, como se isso fosse importante, e não é, porque o que importa é se todos conhecem de Jesus ou não. Então, vamos ver essa obra de Deus. A obra de Cristo, a gente sabe, foi feita na cruz. Não existe obra maior do que essa, do carpinteiro ser pregado na própria madeira, e representa, a madeira representa a humanidade. Se a gente fazer um estudo sobre o tabernáculo, a gente vai ver que a cerca, tudo era feito de madeira. A madeira representa a humanidade, o homem. Mateus 10, 22, vamos para Mateus 10, 22. É bem legal um estudo do tabernáculo que mostra essa questão de Cristo sobre nossas vidas. Mateus 10, 22. Vamos lá. Mateus 10, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, aí entra de novo o verso 25, de conservar, de manter o que tem. O que é manter o que tem? Então, muitos se levantarão contra nós, contra vós, e os matarão. Haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão, ou seja, os filhos matando o pai. Isso aí, infelizmente, já acontece. Acontecia antes, acontece agora, talvez com maior frequência, e por causa de uma herança. Gente, que às vezes a pessoa, por causa de coisa pouca, gente, coisa pouca, a vida não tem mais valor. Vamos para Salmo 2:8, né? Salmos capítulo 2, verso 8, 2:8. Então, olha só. Pede-me te darei a nação por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Então, as obras de Cristo era isso, ganhar todas as almas,
para Deus. E o nosso papel é esse, interceder. Olha só, pede-me e te darei. Não é, uma coisa que não acontece. Qualquer alma que você pedir para Jesus, qualquer alma, essa será dada a Deus. Qualquer. Pede-me e te darei. Há uma promessa de Deus. E Deus não é homem para mentir, como diz a Escritura. Ele cumpre a sua palavra. Então, uma vez que você coloca uma vida para ser salvo, essa vida será salva no poder do nome de Jesus. Amém? Esse é o nosso papel. Então, é crer nessa promessa. E João 14:12, essa autoridade, e essa é a obra de Cristo, as almas para Jesus. Então, olha só, João 14:12, ele vai no verso 12: em verdade eu digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então, aí entra de novo a obra de Jesus, é, que é, né, mudar a vida e ainda conquistar outras pessoas para o Senhor. E tudo quando pedides em meu nome, olha só, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Os mandamentos de Jesus, não da lei. Né? Aquele que Jesus ensinou, né? Da bacia e da toalha, de andar a segunda milha, de dar a face para ser batida. Essa é a obra de Jesus. Talvez não a obra que a gente queira muitas vezes, mas essa é a obra de Jesus. A obra do perdão, da reconciliação, da restauração. João 3,16 é um texto que não tem como não, apesar de nós conhecermos ele de cor e salteado, mas essa é a obra de Cristo. João 3,16, todo mundo já conhece, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? Porquanto Deus não enviou o seu Filho ao mundo, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não será julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito, do Filho de Deus. Então, essa é a obra aí, ó. A obra de Jesus é que o mundo fosse salvo por ele. E nós podemos fazer parte dessa obra de Cristo. Ou seja, como o apóstolo diz, como um papel de evangelista, pregando o evangelho a toda criatura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando. Marcos vai dizer isso também. Então, essa é a nossa obra. Se havia dúvida, agora não pode haver mais. Que obra, qual é o meu ministério? Ganhar almas para Jesus. Pede as vidas. São José para Cristo, o Brasil para Cristo, o mundo para Cristo, todas as almas. Não importa se o Oriente Médio para Cristo, ele falou, eu quero o Oriente Médio para Cristo, continente africano, a Oceania, não importa. A Europa, totalmente rendida aos pés do Senhor Jesus, não pela metade, não um terço, Estados Unidos, a América do Norte, América Central, pedir com vontade mesmo, como diz Hebreus, ao ponto de sangrar por uma vida. E vamos lá. E a autoridade, Mateus 28:18, vamos lá para Mateus 28:18. Nossa, vamos ler só esse aqui. E aí, só esse texto aqui, Mateus 28:18. Então, olha só, e aí, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e, portanto, fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, que acabamos de ler. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século.
Então, esse é o nosso papel, e esse é o nosso ministério, e essa é a nossa obra em Jesus. Amém? Que Deus aí nos abençoe no final da semana e possamos é, trilhar o caminho da graça e das vitórias de Jesus. Amém? Ó Pai, eu quero agradecer, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, tudo aquilo que o Senhor nos tem ensinado. Que Teu Espírito Santo possa nos envolver de graça com o Teu amor. Anulando, Deus, toda e qualquer obra do inimigo sobre as nossas vidas, dando-nos a Tua direção para que possamos fazer essa obra tão maravilhosa que é ganhar almas para Jesus. Não permite que nenhuma alma que o Senhor colocou perto de nós, que nós conhecemos no trabalho ou em qualquer lugar, venha se desviar, ó Deus, ou ficar longe do Senhor. Nos dá um testemunho de graça. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, que honrem. Que Deus nos abençoe nesse dia aí, possamos enxergar a vitória de Jesus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.